Agora deu certo. Uhum. Professor Ezequiel, professora Adriana, podemos começar? Sim. Então, vamos lá. Hoje a gente tem como, né, nosso encontro de hoje é para a gente falar um pouquinho sobre a linha de pesquisa da professora Adriana, do professor Ezequiel e minha, né? Quem gostaria de começar? Ezequiel, Adri? Ezequiel, que é o bendito fruto. Não, podem começar, fique à vontade. Primeiras damas. Né? Imaginei que você ia falar isso. Imaginei que você fosse falar isso. Eu só preciso aprender a colocar a apresentação aqui, moçada, porque, deixa eu ver, apresentar agora... Apresentar agora, Adri. Isso, então tá. Então deixa eu abrir minha apresentação lá, só um pouquinho. Tá bem. Foi? Foi. Uhum. Beleza. Então aqui não tá aparecendo para mim aqui, que estranho. Tá, mas enfim, eu vou aqui na minha outra, eu vou sair da sessão aqui, tô aqui. Pronto, ok. Pessoal, então assim, bom dia a todos. Eu não estou vendo os comentários de vocês, tá? Então, se vocês possivelmente aí, se tiver algum comentário, alguma dúvida, é só entrar em contato com a galera aí que já, tá bom? Então, assim, pessoal, atualmente eu trabalho com, para quem não me conhece, não teve a oportunidade de me conhecer, pessoal da MAMB 20, tivemos poucos encontros, TGA 20 também, tivemos poucos encontros. Para quem não teve oportunidade, eu sou a professora Adriana, sou bióloga, né? Mestre em Educação em Ciências e Matemática, mas não entendo nada de matemática, tá? Esquece matemática. E atualmente eu trabalho com o pessoal no TGA, eu trabalho com instrumentação, que foi o que foi bem prejudicado, porque as aulas práticas a gente não pode, ou não tem condições, a princípio, de fazer por videochamada, mas nós estamos aí com o pessoal de TGA 20 na instrumentação no primeiro semestre, e no segundo semestre aí entram outras disciplinas. Com o pessoal da MAMB 20, eu trabalho o tópico de botânica. Só Pronto. Essa disciplina, pessoal,
Eu trabalho ela bastante prática também, embora tenha uma parte teórica bem interessante, bem importante, tá? Então, eu coloquei aqui que as nossas linhas de pesquisa são um guia para orientação nas áreas de meio ambiente, saúde e educação, porque é o que a gente está agora também trabalhando e dando ênfase à educação também, certo? Então, quais pontos que a gente vai discutir um pouco hoje? Nós vamos discutir um pouquinho as orientações que eu, pelo menos, posso ampliar para vocês. Dentro do meio ambiente, eu trabalho com a botânica, com a microbiologia ambiental e micologia geral, mas mais voltada para ambiental também, tá, pessoal? Na saúde, microbiologia geral, porque como nós temos apenas um laboratório, então a gente evita fazer a micologia geral e microbiologia dentro da saúde, tá? Dentro do meio ambiente, a gente pode testar e fazer e acontecer ali dentro do ambiente do laboratório por não serem nocivos. Já na questão da saúde, a gente é um pouco limitado ainda ali na questão laboratorial, tá? E na educação, quem quiser também, mas como a professora Priscila trabalha bastante, a professora Fernanda trabalham bastante com a educação ambiental, eu deixo um pouquinho a educação de lado nessa área e trabalho mais meio ambiente e saúde, tá? Bom, em relação ao meio ambiente, o que nós temos aqui? Nós abordamos bastantes questões de botânica, tá? E mais precisamente as questões da Mata Atlântica. Então, a gente tenta convergir essa disciplina para as reflexões, então, sobre a Mata Atlântica. Dentro da disciplina, além da parte teórica da disciplina, a gente também e prática, a gente também tenta inserir as reflexões um pouco da parte ecológica, da parte de preservação, né? Que é uma necessidade e é inerente ao curso de vocês, inerente até à disciplina, tá? Porque vocês lembram que vocês serão gestores e técnicos em meio ambiente. Na linha de botânica, o que é antigo e o que é novo, né? Então, na linha de botânica, que já estava aberta, e já estamos numa conversa, inclusive, com o pessoal da MAMB 18. Trabalhar com a linha de pesquisa de ervas e chás medicinais, entra um pouco dentro da saúde também, tá? Então, nós temos essa vertente aí de linha destinada para MAMB e TGA, viu, pessoal? Não é só para MAMB, não. Botânica em imagens, que seria, então, uma outra vertente de linha de pesquisa. O que acontece aqui, pessoal? Aqui na botânica em imagens, o pessoal costuma fazer bastante essa aqui, ó. O que está aqui do lado é um bom exemplo, tá? Essa imagem aqui, ela é capturada durante as nossas aulas de botânica, na aula prática. E essas aulas práticas de botânica acabam resultando em belas imagens, né? Então, eu não coloquei elas aqui porque estava difícil de baixar aqui e ia ficar muito grande também. Então, eu peguei um exemplinho aqui só do que a gente faz, do que a gente fez também já em outros anos. Então, essa botânica em imagens, a proposta é que os alunos de MAMB 20, eles usem as imagens que eles façam em sala de aula para poder apresentar a botânica para a comunidade em geral. Porque o que acontece? Quando se fala de botânica, muita gente fala assim, não, mas eu prefiro os animaizinhos. E quando as pessoas se deparam com a beleza, né, a beleza microscópica daquela coisa, daquela planta, né, as pessoas os alunos acabam falando, nossa, professora, que lindo, que é isso mesmo que eu gostaria, faz mais aulas assim e tudo mais. Então, a gente acaba sendo sensibilizado, né? A botânica sensibiliza nesse momento aí. Então, o que nós temos aqui? A botânica em imagens é uma das linhas de proposta, né, de pesquisa aí que a gente também está abrindo para vocês. A gente propõe, né, a gente deixa para vocês darem uma avaliada aí. E uma que a gente está abrindo, pessoal, por conta de novos materiais que a gente adquiriu e tudo mais, e também de conhecimentos, de parcerias, a linha de pesquisa de extração de óleos essenciais. E essa extração de óleos essenciais surgiu por conta da última semana acadêmica
que nós trouxemos o pessoal da Universidade Federal do Paraná, e eles fizeram extração ali, e foi uma oficina bastante interessante, que o pessoal apreciou como, desde o início até o final da extração do óleo e a utilização desse óleo. Tá? Então, a gente acabou que pediu o material e agora estamos abrindo essa linha de pesquisa. E aí, para a gente compreender um pouquinho esse universo, não quero me estender muito aqui nas questões mais teóricas, né? Porque eu sei que a gente acaba ficando num monólogo aqui meio injusto. Mas, enfim, para a gente poder compreender um pouco a botânica aqui, e esse universo todo porque até chegar nessa imagem legal que você viu, aqui eu coloquei algumas imagens, tá? Que eu tirei do nosso próprio ambiente aqui. Nenhuma imagem aqui, deixa eu ver, acho que não será a última aqui do Bioma Mata Atlântica, que é do Google. Os demais aqui é tudo imagem que a gente faz em sala de aula. Então, nós temos aqui, para a gente chegar a esse momento da extração do óleo, ou chegar ao momento da questão das imagens em botânica, nós trabalhamos, antes a gente tem uma partezinha teórica, iniciando então com toda a parte de célula vegetal, né? Então, vocês vão observar lá, vocês vão relembrar lá da aula de sexta série de vocês, que vocês tinham a célula vegetal, que era diferente da animal. Começando aqui, depois que a gente compreende a célula vegetal, nós vamos para a histologia vegetal. Não sei se dá para ampliar um pouco essa imagem, mas dentro da histologia vegetal, nós estudamos todos os tecidos que compõem um vegetal. Muita gente acaba dizendo, nossa, professora, mas tem tudo isso dentro do vegetal? Sim, é porque a intenção da botânica é dar essa sensibilizada, né, também. Então, nós temos a histologia vegetal aqui. Pessoal, tá dando para ouvir bem? Alô? Tá sim, Adri. Uhum. Tá? Legal. Se tiver, se tiver chato, só me falem, tá? Normal. Porque eu não consigo ficar no monólogo sem fazer uma tirada, tá, pessoal? Desculpa. Para quem não me conhece ainda, vai conhecer e vai se arrepender de ter conhecido. Bom, enfim, vamos lá. Nós temos aqui, dentro da histologia vegetal, nós vamos estudar todos os tecidos vegetais, começando lá pelos tecidos embrionários, né, meristema primário, secundário, que é o que nós iniciaríamos agora, nós iniciaríamos com o pessoal de MAMB 20, nós estávamos terminando ali a questão da célula vegetal e já iniciaríamos com os tecidos vegetais. Se não me engano, até chegamos a comentar e falamos um pouco do tecido vegetal. Passando pelos meristemas primários, que é o caso desse exemplo dessa imagem aqui, tá? Meristema primário, meristema secundário. Deixa eu pegar aqui uma outra imagem para vocês aqui. Esse meristema, essas células embrionárias, lembrando que elas têm uma capacidade incrível de se duplicar e de se fazer mitoses, né, para poder realizar, então, essa divisão celular e crescimento, né? Deixa eu só pegar uma imagem aqui, só um pouquinho. Isso. E aí, então... Ok. Vocês conseguem ver essa tela? A tela do Google? Acho que não. Bom, aqui. Aqui não, Adri. Não? Tá, então tá. Então vou voltar aqui para a cópia. Aí, retornando aqui. Então, essa imagem aqui, pessoal, são células do meristema primário, tá? Do ponta de raiz, que ela, se você conseguir ampliar essa imagem aqui depois lá na sua, se você clicar e conseguir salvar essa imagem, vocês vão notar aqui que nós temos várias fases aqui da mitose acontecendo nessa ponta de raiz de cebola. Tá? Então, a gente já junta, nesta aula, a gente já junta a questão da mitose, o crescimento, a importância de mitose e meiose, o que a mitose principalmente realiza, e o que ela faz, e que ela promove, como que ela promove o crescimento vegetal, tá? E aí, então, a gente começa a entender que o vegetal, ele se desenvolve raiz, caule, aí depois vem os meristemas secundários,
para poder formar o engalhamento, e assim vai, né? Então, toda a histologia vegetal iniciando nos meristemas. A partir do meristema, que a gente compreende bem o que são meristemas, nós partimos para os tecidos permanentes, que aí seriam todos os outros, né? Seriam os parênquimas, seriam os colênquimas, e toda a importância que essas estruturas têm para desenvolvimento mais tarde da organologia vegetal, certo? Para a formação dessa organologia. Lembrando que o meristema primário e secundário são totalmente, eles se diferenciam muito rapidamente. O meristema primário promove o crescimento e o meristema secundário promove o crescimento, né? Então, a lateralização desse crescimento e diferenciação. Quando ele sofre a diferenciação, aí então nós vamos iniciar o estudo da organologia vegetal, que aí esse meristema secundário se diferencia em raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, certo? E dentro de cada estrutura dessa, nós vamos acompanhando a evolução e vamos acompanhando a importância delas para o vegetal, certo? Então a gente já tenta trazer um pouco da fisiologia vegetal para não deixar tudo lá para o último bimestre. Então a gente já tenta agregar tudo isso aí dentro da organologia vegetal. Tá? Então, estudo de raiz, importância de raiz, estruturas, diferenciação, os tipos de raízes segundo cada ambiente, cada bioma, cada solo e assim por diante. Estudando isso, a gente dá uma maior ênfase, pessoal. Estudando raiz e caule, daí a gente vai dar uma maior ênfase para o estudo das folhas, flores e frutos. Tá? A gente vai ficar, então, a gente começa, então, com o estudo da folha, flor e fruto. O que acontece aqui, ó, tanto nessa imagem segunda quanto nessa imagem terceira, certo? Ambas são a mesma imagem, só feita em cortes diferentes. Nessa aqui, a gente só apresenta, pessoal, é um óvulo cortado transversal, e esse óvulo cortado na horizontal, desculpa, ele é cortado na horizontal, e quando a gente observa no microscópio ou na lupa, melhor no microscópio, a gente vai observar células de parênquima, tá? Células da formação dessa estrutura externa. E quando a gente observa na lupa, que é esta imagem aqui, ok? Daí nós vamos observar todos os óvulos que compõem o ovário, tá? Aí você vai ver a importância de se conhecer e se diferenciar o que é uma fruta e o que é um fruto, tá? Fruta, lembrando só, pessoal, relembrando, fruta vai ser aquela coisa que a gente compra lá na frutaria, a fruta. Ah, vai comprar uma fruta, meu filho. Tá bom, mãe, então vou comprar mamão, vou comprar maçã, vou comprar, sem me incomodar com a classificação botânica, tá? Agora, se tua mãe pedir para você comprar fruto, você pode chegar lá com quiabo, com feijão, com couve de Bruxelas, você pode chegar com as demais estruturas, né, botânicas, porque fruto nada mais é do que um ovário fecundado e desenvolvido. Isto, sim, é um fruto. Então, tudo que sofreu fecundação e sofreu um desenvolvimento é fruto. Agora, se eu pedir fruto para você e você me chegar com caju, maçã, quem mais? O próprio abacaxi, morango, ou falar seu tongo, isso não é fruto. Aqui você tem vários frutos, no morango e no abacaxi você tem vários frutos, e na maçã e no caju você não tem fruto nenhum, certo? Você me trouxe uma estrutura, um pseudo-fruto, onde o fruto verdadeiro vai estar no interior da maçã. Você come o fruto falso e joga a parte de fruto, você joga fora, né? No caso do caju, você aproveita a castanha. Então, a castanha seria, então, o fruto verdadeiro dessa estrutura. Tá? Então, aqui, dentro dessas duas estruturas aqui, essa aqui é corte horizontal de um ovário, né? E aqui, um corte longitudinal desse mesmo ovário, mostrando como é que ele se apresenta aqui nesse corte vertical, tá? Pessoal, isso aqui foram imagens que os alunos fizeram, tá? Esses 3 aqui foram imagens que os alunos fizeram em sala de aula. Então, a gente vai
passando dessa parte de organologia, estudo das folhas, flores e frutos, e a importância principalmente de conhecer a característica das folhas, a característica das flores e a característica, estrutura e desenvolvimento de frutos, nós podemos reconhecer um pouquinho da fisiologia vegetal e se esse vegetal está em sofrimento ou se não está em sofrimento. Se esse vegetal tem uma boa estrutura de solo para ele se desenvolver ou se ele não tem. Que muita gente fala assim, nossa, eu prefiro comer o abacaxi que vem lá de Goiás do que o abacaxi que é produzido em Curitiba. Lógico que é nesse momento que a gente entra com a fisiologia vegetal, falando das necessidades nutricionais de cada vegetal, certo? Necessidade nutricional, necessidade de temperatura, temperatura de solo, quantidade de chuva, disposição de água no solo. Então, tudo isso vai influenciar nesse crescimento e desenvolvimento vegetal, certo? E aí, então, que a gente vai, nesse momento da fisiologia vegetal, a gente passa um pouco das problemáticas ambientais também, a gente passa um pouco das problemáticas de desmatamento, então a gente tenta fazer um link com com demais áreas que envolvem a botânica, tá? Até a gente atingir, então, o que nos interessa, que é a última parte da botânica, que é o bioma Mata Atlântica, que é o nosso bioma, onde nós residimos, onde nós ocupamos esse espaço. Só um porém aí, moçada. O Paraná, ele tem muito de propagandas governamentais dizendo que nós somos a maior reserva. Nós, sim, somos a maior reserva de Mata Atlântica, de conservação e tudo mais. Mas vindo na contramão, pessoal, o Paraná também é um dos que mais exploram e desmatam e degradam Mata Atlântica, tá? A exemplo disso, nós temos a questão do porto, né? A questão do porto de Pontal do Paraná, certo? Então, nós entramos nessas discussões que a gente traz a opinião de vocês, os habitantes, aqueles que moram e vão ver a necessidade ou não dessa construção desse porto, esse porto seco lá em Pontal, né? Então, ou seja, dentro da botânica nós saímos lá da parte técnica e vamos até a parte política, filosófica da coisa, tá? Então, essa é a MAMB 20, é isso que a gente discute bastante na botânica, tá, pessoal? E aí nós temos a linha de pesquisa em microbiologia ambiental, que não descarta o pessoal da MAMB 20, mas essa é a parte que a gente trabalha bastante com o pessoal da TGA 20. Até por conta da disciplina, né, de instrumentação e tudo mais, a gente acaba que é mais o pessoal da graduação que se envolve, né, nessa questão da microbiologia. Por motivos óbvios, né, por motivos de que já passaram por uma instrumentação ambiental, já sabem mexer, já sabem se portar no laboratório, então, ou seja, tem toda uma boa condição de disciplina ali para eles poderem desenvolver trabalhos, então, no laboratório. Então, o que nós temos para o pessoal da TGA, pessoal? Nós temos aqui, ó, análise microbiológica de água e solo. Solo nós não fizemos ainda, tá? Nós iríamos fazer esse ano junto com o Everaldo e também junto com o professor Alan, que estavam trazendo essas análises e tal, e esse ano a gente ia fazer algumas análises aí, aproveitar essas coletas, para fazer, então, o isolamento de micro-organismos residentes ali, então, no solo. Não que não dê para ser feito, o pessoal da TGA, o pessoal de MAMB tem muito tempo com a gente ainda, então é uma proposta, uma linha de pesquisa que eu estou pretendendo, assim, dentro da nossa área, tá? Então, análise microbiológica de água e solo. Água a gente já desenvolve, nós já fizemos em anos anteriores, tá? E qual a importância da gente fazer essa análise? A análise de corpos hídricos, principalmente os que banham a região do nosso instituto ali, infelizmente nós não temos dados anteriores se tem, não sei onde estão esses dados, ou tem até que dar uma olhadinha na biblioteca,
se alguém deixou algum TCC, qualquer coisa nesta área de análise microbiológica de corpos hídricos da região. Porque aí nós faríamos uma comparação de 10 anos atrás, como estavam os rios da região, e hoje, como é que estão esses rios da região, dentro de uma análise microbiológica. Né? Então, isso é... E micológica, para quem não sabe o que é micológica, é a análise do fungo. O fungo também se desenvolve na água salgada, na água doce, tá? Então, a gente vai tentar fazer essa cronologia, fazer uma análise microbiológica dos residentes de corpos hídricos hoje e daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, quem sabe aí, quem quer desenvolver TCC nessa área, podemos fazer uma análise agora e uma análise quando vocês estiverem se formando e fazer, então, e no meio desse percurso aí, a gente vai vendo o que muda, né? O que muda dos residentes, ou se aumenta, se diminui, né? Então, tem só para a gente ter um panorama desses rios aí, como é que estão. Panorama microbiológico, tá? Aqui nós temos o pessoal do MAMB 18, né? Desculpa, TGA 18, né? Eles estavam aqui fazendo coleta de água num corpo hídrico da região, aqui bem pertinho da gente ali, é o Rio da Vila, se não me engano, né, Lô? Que a gente foi lá com o pessoal. Nós fizemos a coleta de água e também coletamos um pouco de... né, Lô? Isso, Adri. Eu tava sem... Desculpa, eu tava sem o áudio. Tá, desculpa. Né? E aqui o pessoal da pré-venda, Vinícius, os meninos aqui que saíram da rodovia aqui para ir lá buscar as amostras de água e tudo mais, né? Tudo asepticamente. E aí, quando chega no laboratório, então aqui já é o Murilo mexendo com o solo aqui, né? Mas quando chega no laboratório, pessoal, essa imagem aqui é só para mostrar que a gente tem que fazer toda eu não tinha uma foto deles, eu esqueci de tirar uma foto deles tratando a água. Mas, enfim, nós pegamos essa amostra, chegamos no laboratório, tratamos essa amostra para poder fazer, então, deixa eu voltar um pouquinho o vídeo aqui, para poder fazer, então, o que nós chamamos então, de fazer a cultura. O que é isso aqui, pessoal? Bom, isso aqui, provavelmente a Prof. Elô vai falar um pouquinho também, essa gelatininha aqui ao redor, ela tem o nome de meio de cultura. Todo bichinho, eu chamo de bichinho, mas é bactéria, tá, moçada? Bactéria, fungo, tá? Você já me conhece, né? Então, todo bichinho que a gente pega daqui, a gente vai ter que dar condição para ele crescer. Que condição que é essa? Alimento. Tá? Alimento é um espacinho, mas é um alimento controlado, é um alimento num espaço controlado, numa temperatura controlada, tá? Então, a gente pega esse bichinho, a gente inocula, aqui o pessoal da instrumentação vai fazer bastante isso, a gente inocula nas plaquinhas, contendo meio de cultura. Esse meio de cultura, então, moçada, vai desenvolver, deixa eu ver se tem outra imagem, isso. Isso aqui é uma cultura, certo? Quando você pega o que a gente... a água, por exemplo, lá, você vai fazer as culturas. Essa cultura, pessoal, ela tende a crescer. E quando ela cresce, quando ela se desenvolve, você vai separar o que você quer, porque você veja, olha a quantidade de bicho que tem aí. Né? Então, aqui você tem leveduras, você tem bactéria, você tem vários tipos de bactérias, ó, tá? A vermelhinha, a amarelinha, as mais branquinhas aqui, ó, essas aqui, por exemplo, essa aqui, ó, bem na minha, onde está a minha bola azul que eu estou tirando agora, é a levedura, né? Então, nós temos diversos tipos de bactérias aí, e também temos aqui o que parece que é um fungo filamentoso. Então, ou seja, cresceu de tudo nessa amostra aí. Como cresceu de tudo, eu tenho que saber, professora, tudo que está aí. Bom, se você vai fazer um levantamento dos residentes que estão naquela água, sim, você vai ter que identificar isso aí. Agora, se você procura um cara específico, eu quero trabalhar com bacilos, alguma coisa. Então, beleza. Então, provavelmente esse cara aqui parece, né, o tipo de colônia dele aqui parece um bacilo. Então, beleza. Então, eu vou pegar, né, porque a gente acaba tendo que recorrer à literatura também, para a gente, que não é só olhar que você vai saber quem é, você vai coletar isso, vai colocar no microscópio e aí você vai obter a imagem, né?
Quando você tem aquela imagem microscópica, você fala, opa, esse daqui é aquele cara que estou procurando, ou não é o cara que estou procurando. Então, e tem outros testes também para você fazer, como as colorações. Então, tudo nós ainda temos que... eu não coloquei tudo isso aqui, porque senão eu vou entrar na parte da Profelô. Então, por isso que eu freiei aqui, tá? Então, nós temos toda uma parte de análise microbiológica que nós vamos chegar e vamos dar conta disso aí, e identificar o nosso bichinho e levar ele para o resto da vida, abraçar esse bicho aí e estudar ele, certo? Lógico, vocês percebem aqui que todo o trabalho que é feito tem que ter uma segurança, uma biossegurança incalculável, ok? Que nós estamos sabendo muito bem agora, né? Nessa época que estamos passando aqui, a gente está vendo a importância de você ter cuidados essenciais com a higiene. E agora, imagine, dentro do laboratório, a quantidade de esporos desses bichos que estão lá. Então, a quantidade no laboratório, eu sempre digo que tem que ter muita responsabilidade, não pode ter brincadeira, porque há uma necessidade de uma biossegurança muito grande no laboratório. Usar luva, trabalhar embaixo de uma capela, quando capela não de rezar, tá, pessoal? É o fluxo laminar, aqueles que vocês conheceram lá no primeiro dia de aula, lá, pessoal da TGA principalmente. Então, nós temos que ter uso de jaleco, luvas, se for bactérias patogênicas, de preferência trabalhar embaixo do fluxo laminar, né? Então, por favor, aí, quem está com gripe é sempre com máscara e assim por diante. Aqueles cuidados essenciais que a gente está vendo agora, a importância de se trabalhar com segurança, né? Pessoal, então é mais ou menos isso aí que eu particularmente trabalho, e trabalho sempre em parceria com a professora Heloísa, porque nós trabalhamos muito com a microbiologia, tá? Então temos outras áreas também, mas essa daí é uma das que estamos focando agora. E a área da saúde eu estou puxando por aqui já também, tá? Pela parte microbiológica, mas a minha intenção é trabalhar com bactérias não patogênicas, assim, não tão virulentas, mas bactérias que a gente possa identificar, como bactéria da mão, bactéria da boca, coisinha básica para a gente, né, compreender aí a importância da gente respeitar também esse ambiente que há muito tempo atrás chamavam de miasmas, né? Há muito tempo atrás tinha a teoria dos miasmas, que que é o miasma? É o ar contaminado. Tudo se contamina a partir do cheiro, tá? Então, para a gente tomar cuidado, então, com esse, entre aspas, aqui, os miasmas, tá bom? Que estamos respirando hoje em dia, ou seja, bactérias, fungos, vírus, né? Tá bom, pessoal? E aí, meu contato aqui, por favor, entre em contato. Qualquer dúvida, meu e-mail, certo? Respondo atrasadinha, mas respondo, porque eu sempre olho o e-mail aí, quando eu vejo já está um dia a mensagem lá, preciso responder, mas sempre estou respondendo, tá, pessoal? Vamos retornar aqui. Como que faz para parar? Só um pouquinho, eu acho, aqui. Não? Aqui, acho que vou fechar aqui a apresentação. Deixa eu ver, voltou? Não. Aqui, não. Aqui, voltei. Pessoal, enfim, qualquer dúvida que tenham, então, por favor, entre em contato. Eu estou à disposição também para qualquer dúvida. Saudades imensas de vocês. Incalculável mesmo assim. Agora, Elo, você ou Ezequiel, se quiserem assumir aí, estamos aqui. Estou à disposição também para dúvidas, tá bom? Um beijo grande, pessoal. Muita saudade. Muito. Obrigada, Adri. Obrigada pela apresentação. Agora, Ezequiel, queres continuar ou eu posso seguir agora nessa linha de raciocínio ali da Adri? Posso... Eu posso apresentar, mas é verdade, tem uma linha de raciocínio, né, por conta da proximidade de linha de pesquisa, então, se quiser, fica à vontade. Então tá bem. Então eu vou começar aqui, tá? Só vou abrir a apresentação, só um minutinho. Certo.
Só me avisem, tá? Se vocês estão conseguindo visualizar. Sim. Eu estou. Uhum. Tá na apresentação, Adri? Aham. Sim. Sim, sim. Então tá bem. É que eu não estou conseguindo ver aqui. Então vamos lá. Bom dia a todos, aos alunos, os profs. E meu nome é Heloísa, para os que não me conhecem, eu sou bióloga e fiz o curso suportante de Ciências Biológicas, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, e também lá eu comecei a trabalhar com a parte de microbiologia. Acho que alguns alunos de MAMB 20 eu cheguei a conhecer no início desse ano, né, quando a gente ainda estava com as aulas presenciais, mas eu lembro que eu acho que não foi possível a gente falar um pouco sobre a microbiologia. Então, eu aproveitei o nosso encontro de hoje para falar um pouquinho sobre essa área com vocês. Basicamente, a área de trabalho que a gente tem hoje lá no IFPR é com a microbiologia ambiental. E eu gostaria que vocês entendessem um pouquinho o que é a área de microbiologia ambiental. Por isso, até aproveitei a apresentação da professora Adriana para poder seguir nessa mesma linha de raciocínio, né? Já que ela falou um pouquinho para vocês sobre a botânica, a parte de laboratório e a parte de microbiologia, que a gente acaba trabalhando, desenvolvendo algumas pesquisas no Instituto Federal. Bom, a microbiologia ambiental, o que ela é? O que seria essa área da microbiologia, afinal, né? Então, trouxe um conceito que ela é uma ciência que estuda os micro-organismos, e os micro-organismos, por sua vez, são um grupo bastante diverso de organismos bem pequenininhos, microscópicos mesmo, portanto, a gente precisa de um equipamento especial para visualizá-los, que é o microscópio, inclusive, né, os tipos diversos de microscópios a gente pode utilizar para isso, e que podem ser encontrados como células únicas ou em um agrupamento celular. Então, dentro desses grupos de micro-organismos, a gente também tem aqueles que a gente está vendo bastante hoje em dia, né, que são os vírus, que são seres microscópicos, porém de natureza acelular, eles não são formados, não são constituídos por células. Bom, e o objeto de estudo da microbiologia? Ele vai envolver, então, organismos procariotos, que são aqueles principalmente formados por bactérias e arqueias, e os eucariotos inferiores, como algas, protozoários, fungos, vírus e príons. Só para a gente poder relembrar o que seria, né, esses procariotos, esses eucariotos inferiores. Aqui eu trouxe para vocês uma imagenzinha, mostrando, então, a célula procarionte e uma célula eucarionte, só para poder relembrar esse conceito de que, num caso, por exemplo, aqui na célula procarionte, o grande diferencial entre elas é essa ausência de uma membrana nuclear bem definida, protegendo o material genético, como a gente tem nas células eucariontes. Nas procariontes isso não vai estar presente. Além de, claro, né, a gente pode até observar que tem uma diferença de complexidade estrutural muito grande entre essas duas imagens. Aqui a gente tem uma célula eucarionte muito mais complexa, cheia de estruturas citoplasmáticas aqui diversas, com diversas funções, enquanto que numa célula procarionte a gente já tem uma estrutura bem menos complexa. Tá? Então, só para relembrar esse conceito base, né, da biologia e da biologia celular. Então, dentro daquilo que a gente estuda na microbiologia, a gente pode dizer que os três domínios dos organismos que a gente tem hoje, tanto o domínio bactéria, quanto o domínio arqueia, quanto o domínio eucária, são objetos de estudo dessa área. Então, eu tenho organismos do domínio bactéria, né, que são bastante utilizados e bastante estudados. Do domínio arqueia, a gente tem também organismos presentes, arqueias metanogênicas e diversos outros grupos presentes muito em estações de tratamento, tá? E a gente ainda tem os do eucária, domínio eucária como fungos, né, tipos diversos de fungos, protozoários, algas, enfim. Eu trouxe umas imagens só para ilustrar quem seriam, né, esses organismos, que a gente estou mostrando para vocês os organismos do domínio de bactéria. Então, são bactérias, essas que estão aqui ilustradas. Aqui nessa imagem mais roxinha, é bem como a gente vê lá no laboratório,
né, usando microscopia óptica, a gente consegue ver a imagem assim nessa qualidade de resolução, não tão alta quanto essa imagem aqui de cima, ó, que mostra as bactérias agora numa imagem de microscopia eletrônica. Então, bem melhor a resolução, né? Nesse caso, nós não temos no IFPR esse tipo de equipamento, mas temos nas principais universidades federais, principalmente, tá? E aqui uma imagem ilustrativa desses seres, mostrando também a diversidade morfológica que eles apresentam. Então, aqui estruturas mais arredondadas, estruturas bacilares, né, e assim sucessivamente. Aqui uma imagem de fungos. Fungos também são objeto de estudo dessa área, da microbiologia, e dentre os fungos que a gente pode encontrar, a gente tem os fungos que são os chamados fungos unicelulares, né, que são as leveduras. Aqui a gente tem essas imagens ilustrando essas células, e aqui a gente tem imagem de fungo, por exemplo, que são multicelulares, né, então são fungos mais complexos, pluricelulares, tá, estruturas aqui fúngicas, estruturas reprodutivas fúngicas, bem mais complexas. Algas também podem ser estudadas, e aliás, a gente tem muitas quando a gente faz análise de água, por exemplo, se a gente vai até o Rio da Vila, como a professora Adriana apresentou para vocês antes nas imagens dos alunos fazendo a coleta de campo, cada vez que a gente vai lá e a gente leva uma amostrinha dessa água para o laboratório, quando a gente coloca uma gotinha dessa água e visualiza, facilmente a gente pode ver estruturinhas como essas aqui, tá? Que são algas unicelulares presentes em grande quantidade nessas amostras. Aqui, então, exemplos de só para vocês entenderem, tá? Cada célula, cada estrutura dessa aqui é um indivíduo. Aqui, no caso, é uma alga unicelular. Tá, e aqui ela já está em grupamentos, ó, então são 4 estruturas formando uma alga conhecida como cenedesmos, né, então é um conjunto de células que formam uma estrutura algal. E por fim, a gente pode ver, pode também trabalhar com o grupo dos protozoários. Então, protozoários também muito recorrentes em amostras ambientais, principalmente quando a gente faz amostras de estações de tratamento, lodos ativados, né, a gente consegue encontrar com bastante facilidade esses grupos, porque eles gostam de ambiente bastante eutrófico, com bastante alimento, e precisam, e é interessante que a gente até utiliza eles como indicadores para determinadas quantidades de oxigênio dissolvido que a gente tem no ambiente, então eles servem como indicadores ambientais, inclusive, indicadores de qualidade da água. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, essa estrutura que vocês estão vendo, ele é um protozoário, né, ciliado, ele tem cílios em toda a extensão do corpo dele, e ele é unicelular. Aqui a gente tem mais uma estrutura bastante comum também em sistemas de tratamento, também um ciliado, e aqui já não tem cílios, ó, se vocês observam essa imagem aqui de cima, ela não é ciliada. E esse aqui é uma ameba, também bastante recorrente em sistemas de tratamento. Tá? Para indicar a qualidade de água. Muito bem, então, e a microbiologia ambiental, né, no meio de tudo isso? Citei agora alguns exemplos de organismos que a gente estuda na microbiologia, e a microambiental aqui se destina, então, no meio dessas informações todas. Bom, a microbiologia ambiental, ela é uma área da ciência que se dedica ao estudo da fisiologia, da genética, de interações e funções dos micro-organismos diversos que existem no ambiente, e faz uso desse conhecimento com o objetivo maior de manter a qualidade ambiental. Então, aí vem a grande sacada de que muitos organismos, eles podem predizer uma condição do ambiente. Então, a gente consegue entender um pouco da qualidade ambiental em função daqueles que a gente encontra. Ainda é possível, através do estudo da microbiologia ambiental, estudar áreas da saúde ambiental, da saúde pública, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da sociedade moderna. Então, a gente pode utilizar para diversos fins, né? Eu posso tanto monitorar, no sentido de avaliar qualidade do meio ambiente, qualidade de saúde daquele ambiente, e ainda
poder avaliar o quanto eu posso modificar de certo ambiente e como os micro-organismos respondem numa dinâmica de desenvolvimento, crescimento ou morte desses micro-organismos. Como exemplo aqui eu trouxe para vocês, só para entender que o monitoramento de diagnóstico ambiental, ele pode ser feito utilizando a área da microbiologia ambiental, onde a gente usa, então, os organismos indicadores, e aonde a gente usa também estudos de ecologia microbiana, que vão nos predizer preferências ambientais desses micro-organismos, preferências nutricionais, inclusive. Tá? Ainda temos o monitoramento de sistemas de tratamento biológico, que é super utilizado. Então, o pessoal da área ambiental certamente vai trabalhar com a ciclagem dos nutrientes e acaba caindo nos sistemas de tratamento biológico. Então, é importantíssimo que a gente consiga, né, e aprenda a monitorar, quando trabalhar com microbiologia desses sistemas, para operar. É um auxílio, na verdade, na operação de um sistema de tratamento, é a gente identificar, né, com qualidade, os organismos indicadores e organismos com funções específicas, que vão auxiliar, é uma ferramenta de controle da estação de tratamento. E, por fim, né, uma área muito próxima, então, que a professora Adriana toma a frente aqui no Instituto hoje, que seria da saúde pública. Então, para a saúde pública, onde nós utilizamos a microbiologia ambiental, principalmente na identificação dos principais patógenos que estão presentes, né, além disso, até mesmo, né, em sistemas de tratamento, ou em escolas, enfim, depende da localidade onde a gente escolha, mas a gente também pode fazer uma análise de ovos e larvas de eumintos, de vermes que podem estar presentes, também predizendo qualidade de saúde para aquela localidade. Por exemplo, eu pegar uma creche e analisar a areia do parquinho. Eu posso ali analisar a presença ou ausência de ovos e larvas que podem ser um possível contaminante dessas crianças que brinquem ali naquele ambiente. Enfim, né, são amplas áreas. E ainda, um exemplo aqui que eu trouxe para vocês para a saúde pública é a presença ou ausência em, principalmente, lagos, reservatórios de água, de cianobactérias possivelmente tóxicas. Então, a gente sempre monitora esse tipo de organismo devido à sua possibilidade de trazer danos severos, né, graves, devido às suas toxinas. Tá? Então, é bem importante fazer esse monitoramento. E as ferramentas instrumentais para microbiologia ambiental? Bom, para a gente fazer essa caracterização microbiológica, a gente utiliza hoje duas técnicas possíveis, né? As técnicas de biologia molecular, ainda não instituídas aqui no Instituto, a gente ainda não estamos trabalhando com as técnicas de biologia molecular, mas é uma vontade futura do grupo de pesquisa, mas a gente trabalha, então, hoje com as técnicas de cultivo, tá? Preponderantemente, ali, é o que a gente mais utiliza. As técnicas de cultivo, elas permitem detectar, contar, identificar os micro-organismos que estão presentes. E como que é feito isso? Isso vai ser feito nos laboratórios, né, através do cultivo dos micro-organismos, no que nós chamamos de meios de cultura. Meios de cultura, então, são essas plaquinhas que vocês já devem ter visto, o pessoal de TGA 20 já deve também ter trabalhado com algumas placas de cultura. O pessoal de Mambi 20 talvez tenha já visto em alguma matéria, não sei se já tiveram aula, né, para aprender a manipular esses meios de cultura, mas terão com certeza. E para que vocês entendam, os meios de cultura, eles são meios artificiais, né, fechadinhos aqui tem uma plaquinha só, onde a gente coloca bastante nutriente aqui dentro. Então, esses nutrientes, eles são colocados e eles são feitos a partir de meios de cultura. Os meios de cultura escolhidos, essa escolha é feita de acordo com diferentes fatores daquilo que eu quero analisar. Por exemplo, qual que é a origem desse material? É esgoto, é água, é mar, é água doce, água salgada? Depois, que espécies que eu estou querendo determinar nessa minha amostra?
E, por fim, qual é a necessidade nutricional desse organismo que eu estou querendo, de repente, saber se existe ou não naquele ambiente. Tá? Então, aí, a partir dessas perguntas, e lógico, né, do que eu quero analisar, eu escolho os meios de culturas mais adequados para isso. Todo meio de cultura, então, ele é produzido, e no ambiente, de acordo com cada uma das imagens, a gente escolhe qual é o tipo mais adequado, e então é inoculado, ou seja, é acrescentado do ambiente para o meio de cultura esse organismo, tá? Essa amostra, enfim. Aonde, após essa inoculação, ela vai ser encaminhada para uma estufa, onde ela vai ser incubada. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu dei bastante alimento para esse micro-organismo, eu retirei ele do ambiente, acrescentei nesse meio, quer dizer, ele está agora, é um meio super rico, propício para o desenvolvimento dele. Agora eu coloco ele numa temperatura que seja a mais adequada para que ele se desenvolva, para que ele cresça e se multiplique e reproduza muito. Essa é a proposta de um meio de cultura. É eu dar condições mínimas e suficientes, ótimas, de crescimento dos micro-organismos. Para, a partir daí, nesse processo de reprodução e multiplicação acelerado, eles consigam produzir o que nós chamamos de várias células microbianas, chamadas, então, de colônias, tá? Colônias. Então, as colônias, elas podem ser bacterianas, como a gente tem aqui numa imagem, ou aqui em um outro tipo de colônia bacteriana. Então, cada pontinho desse aqui, visível a olho nu, inclusive, de tantas células que se reproduziram, tá? A gente consegue visualizar isso facilmente, e ela vai nos predizer, né, futuramente, através dos próximos ensaios, quem possivelmente é esse organismo. Colônias bacterianas, eu queria, inclusive, Adri, uma imagem que é exatamente igual a que você usou, mas aqui é interessante que parece muito as imagens, as amostras que a gente tem de ambiente, né, bem misturadas, assim, pura. Oi? Só ao contrário. Eles estavam olhando para o lado de cá, agora estão olhando para o lado de lá. Essa plaquinha estava para cá, para ver como nós somos. Gente... Cara, muito, muito bom, meu. Espelhamos a imagem. Mas aqui é só para a gente dizer aqui, para mostrar para vocês, né, que uma amostra ambiental, ela é praticamente assim que a gente visualiza, bem misturada, cheio de organismos diferentes, cores diversas, né, que a gente pode já predizer que são grupos diferentes, e texturas diferenciadas. Aqui a borda delas, elas são diferentes, umas mais lisas, outras bem mais rugosas, tá? Então aí aqui a gente já consegue ver que tem uma diversidade muito grande de micro-organismos. Muito bem, e aqui só também mostrando e relembrando as placas de fungos, né? As amostras fúngicas, como elas se apresentam, bem mais algodonosas, diferente na textura. Então, essa também é um treinamento, digamos assim, né? Um aprendizado que vocês teriam em laboratório para conseguir pegar uma plaquinha dessas e já tentar localizar. Nossa, parece muito uma bactéria ou parece muito um fungo. Esse primeiro olhar que a gente tem que ter e conseguir já identificar, né, já é interessante, e isso vem também com o dia a dia de laboratório, com a rotina de laboratório. Perceber quando é uma levedura, quando é uma bactéria, que às vezes se confunde muito, tá, mas existem alguns macetes, assim, de identificação, que às vezes só numa olhada na placa a gente já consegue predizer. Bom, e para que tudo isso, né? Por que a gente fez tanto meio de cultura? Para que a gente faz isso no laboratório? Porque a etapa posterior é a identificação. É eu chegar, recolher um pedacinho daquela cultura, daquela colônia bacteriana, e levar para o microscópio. E aí sim fazer a identificação, né? Caso seja possível, dessa imagem, se ela estiver bem isolada. Se não estiver bem isolado o micro-organismo, fazer o isolamento e posteriormente a identificação. Mas a ideia sempre culmina, né, o estudo culmina com a identificação, porque é a partir da identificação que a gente consegue fazer as correlações com as questões ambientais. Muito bem, então, as etapas do monitoramento microbiológico ambiental, que são feitas,
Elas passam inicialmente, né, por um planejamento, pela coleta das amostras, então a escolha do local onde a gente vai amostrar, podendo ser ela solo, água, água salgada, água doce, enfim, o transporte adequado dessas amostras após coletadas do ambiente e o armazenamento correto. Para daí, então, no laboratório, a gente poder preparar as amostras e realizar as análises laboratoriais. Só então, depois de terminado isso, a gente vai para o processamento e análise desses dados que foram obtidos e a correlação do que nós encontramos, né, da dinâmica microbiana presente, da qualidade ambiental que a gente tem, com as legislações e bibliografias especializadas. A gente faz essa correlação, que, por fim, pode até resultar, né, num laudo técnico daquele ambiente. Tá, um laudo técnico do diagnóstico daquele ambiente. Muito bem, pessoal, aqui então, eu quis trazer, assim, rapidamente, né, e bem geral, o que é feito no laboratório, quando a gente faz minimamente feito no laboratório, quando a gente faz uma análise microbiológica ambiental, certo? Mais um ponto que eu queria trazer para vocês, eu acredito até que para a MAMB 20, a gente até possa ter conversado um pouquinho lá no início do ano, que é a área de extensão, né, o que é feito com nas pesquisas de extensão, que também são realizadas. Então, a pesquisa de extensão que eu tenho hoje, sob a minha coordenação no Instituto, é um projeto que se chama Patas do Acolhimento. Ele é um projeto que ele iniciou em 2019, segue até 2020, provavelmente até 2021. E ele é composto, né, pelas líderes do acolhimento, que são as alunas que fazem o trabalho mais pesado, propriamente dito, que realmente coordenam o projeto, e um grupo de vários voluntários, alunos voluntários, que auxiliam as meninas na execução do projeto, que é o Patas do Acolhimento. Tá? Então, aqui eu trouxe imagens para vocês poderem ver um pouco do que foi feito durante esse ano de setembro de 2019 até março desse ano, né, um pouquinho do que as meninas conseguiram já através desse projeto. Então, foram feitas doações de coleiras para identificação dos animais que estão presentes no campus. Então, o Patas, ele age basicamente sobre os animais abandonados no campus, cachorros e gatos, e elas, então, conseguiram identificar, né, dão nomes para esses animais, é a primeira coisa que é feito um cadastramento também deles, e a partir daí a gente começa a fazer uso, né, dos vermífugos. Então também elas conseguiram arrecadar muito material aí de saúde, né, então os vermífugos, os antipulgas, shampoos, aqui a gente tem os biscoitinhos. Então, tudo isso é arrecadado para poder ser utilizado com os animais do campus. Os animais, então, depois de identificados, elas também organizaram os comedouros, que ficam no Instituto, para que eles recebam ração, né, o alimento que é o mais adequado, e não o alimento como a gente tinha antes dos animais na cantina, recebendo comida, né, então o ideal é que a gente alimente eles apenas com ração e a água, né, para todos eles. Aqui as meninas na campanha de banho dos animais do campus, foi também já solicitado, nós tivemos, né, momentos em que elas mesmas deram o banho nos animais, ou foi encaminhado para uma PET, que foi parceira do projeto, e também a gente encaminhou alguns deles para o banho diretamente na PET. Então, aqui mostrando elas nesse processo. E o atendimento, né, do SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente de Paranaguá, que ele vem fazer o atendimento aqui no campus de alguns deles que estavam mais adoecidos, né, então todo acompanhamento visando sempre o bem-estar animal. O projeto, ele continua, tá, o Patas do Acolhimento, ele continua, aqui tem umas imagens de alguns cachorrinhos cachorros e cachorras, que foram adotados, digamos, né, foram acolhidos pelo projeto, alguns receberam um lar adotivo,
outros não receberam. Os que não receberam, na grande maioria foi porque adoeceram. Nós tivemos até óbito de 2 animais, porque chegaram em condição muito debilitada, mas dentro do possível, a proposta do projeto é tratá-los a tempo, né, lógico, para que isso não aconteça, e finalizar com a adoção responsável. Aí aqui alguns gatinhos também que apareceram no campus e também já receberam seu lar adotivo, né, aqui essa aqui do ladinho, essa gatinha pretinha, ela apareceu na sexta-feira 13, olha que lindinha, e foi imediatamente adotada, né. Esse aqui é um gatinho também que foi adotado, inclusive, por uma aluna do campus, e ele estava sem um olhinho. O olhinho dele, na verdade, quando ele foi encontrado, ele estava com o olhinho, o globo ocular estava totalmente para fora, né? Então, ele foi tratado, foi medicado, foi operado e posteriormente adotado. E também eu gostaria de falar um pouquinho, aproveitando o gancho do Patas do Acolhimento, um projeto de extensão, gostaria de falar um pouquinho sobre o Clube da Biologia. O Clube da Biologia, ele hoje está encerrado como projeto no corpo, eu encerrei ele faz um mês, na verdade, que foi devido à pandemia, então como a gente não estava se encontrando, né, não teve como ter as aulas presenciais, logicamente, muito menos teríamos as ações de extensão para outras escolas, como era a nossa proposta, então eu encerrei ele nesse momento, mas a proposta do Clube da Biologia, ela continua presente, né, esperando o retorno das aulas presenciais, então aí a gente já pode retomar essas atividades. O Clube da Bio, ele foi desenvolvido no período de 2018 a 2020, mais de 18 alunos passaram pelo Clube da Biologia, e a ideia é que alunos de qualquer curso, né, do integrado, e também do TGA, se tiver interesse, possa fazer parte. E a ideia é trabalhar temáticas específicas do meio ambiente e levá-las para as escolas. Então, nas escolas, a gente desenvolve com os alunos do ensino fundamental a temática escolhida e apresenta-se, então, essa temática e também se faz uma oficina. Então, uma oficina interativa, onde os alunos possam botar mesmo mão na massa, fazer as coisas, né, visualizar aquilo que foi aprendido durante aquela tarde. Tá? Então, aqui mostrando imagens para vocês do projeto e do trabalho do Clube da Biologia, com a oficina Resíduos Sólidos, Compostagem e Miocário, que foi apresentada aqui na cidade de Paranaguá, em Pontal do Paraná, e também lá em Santa Catarina, em São Francisco do Sul. Que imagens, então, dos alunos, eles se divertem, é um trabalho muito gostoso de fazer, tá? Muito gostoso de realizar, porque a gente vê como é interessante a interação de alunos com alunos, né, e como eles ficam à vontade, e como o retorno é rápido, é muito bacana. Tá, então aqui os alunos, aqui até a professora Adriana, ela também é parceira com a gente no Clube da Biologia, né, foi por bastante tempo, acompanhava em algumas idas de muitas escolas, aqui também, esse em Santa Catarina, aqui é no Roque Vernalha, e aqui no Colégio Hélio, aqui de Pontal do Paraná. Muito bem, pessoal, por hoje eu queria trazer isso para vocês, falar um pouquinho sobre a área da microbiologia ambiental, que a gente trabalha, né, eu e a professora Adriana, também a Bárbara, técnica do laboratório, também nos ajuda, a professora Everaldo, então, todos formamos essa equipe da microbiologia ambiental, e, concomitante a isso, lembrá-los que temos também os trabalhos de extensão, que são o Clube da Biologia, para uma nova versão agora, para ser reaberta, né, e o Patas do Acolhimento, que segue em atividade, né, mesmo nesse período de distanciamento social, mas as meninas auxiliam, principalmente na divulgação de animaizinhos que estejam precisando de lares adotivos, certo? Usando as redes sociais, né. Então, muito, muito obrigada, e eu deixei aqui o meu e-mail, né, meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida ou algum interesse, inclusive, podem me escrever, tá bom? Obrigada. Muito bom, Heloísa. E Adriana. Ficou bem legal. Eu só quero interromper um pouquinho antes do o professor Ezequiel começar, porque eu não sei como foi feito nos outros, não lembro. Eu sei que um deles eu fiz um controle da turma do TGA 20,
eu quero ver se eu não estou deixando de registrar a presença aqui para alguém. Então, aqui eu tenho o Lucas, a Ana Reck, a Melanie Reis Cruz, a Luane Reis, a Wanda Kloss, o Antônio Alinsky e a Manuela Hartmann. Me coloquem aqui no chat o nome, se eu esqueci alguém do TGA 20, por favor. Só colocar o nome completo, já registro a presença. Tudo bem? Obrigado, Ezequiel. Desculpa interromper, tá? Nada. Posso começar? Pode sim, Ezequiel, fica à vontade. Bom dia a todos e a todas. Também sou biólogo, assim como minhas colegas acabaram de falar. Formado, inclusive, na mesma universidade que a Luísa, Federação da Campina. Eu sou professor dos primeiros anos, então mais tranquilo, né? A turma de meio ambiente me conhece bem. Realizamos muitas atividades, né? Principalmente porque eu substituí aí outras professoras e professores que não puderam estar presentes nas primeiras semanas, então a gente conviveu bastante. Com a turma de TGA, disciplina Sociedade e Natureza, a gente realizou só aulas, né, em sala de aula, máximo aí umas atividades de observação fora do campus, mas também me conhecem, só não conhecem ainda mesmo a minha linha mais de atuação. Então, eu fiz uma apresentação, eu vou passar aqui, vamos ver. Está aparecendo para vocês? Sim, não. De antemão, Ainda não. peço desculpas Ainda não abriu. porque a internet é meio lenta, eu moro no sítio, né, área rural, então talvez os slides demorem para passar um pouco, senão também eu vou falando e depois a gente coloca a apresentação no ambiente virtual aí para vocês terem acesso. Provavelmente vou compartilhar o microfone aí também com alguns galos, alguns outros animais que se manifestem aí durante a apresentação. Tá? Talvez apareça alguém aí, vocês não reparem. Mas vamos lá, então. Apareceu agora o slide? Não ainda. Está carregando. Agora sim. Está carregando. Então, vai ser bem lento. Então, talvez eu passe só alguma imagem ou outra, né, e aproveite mais para falar mesmo. Glória a Deus, Ezequiel. Eu atuo com agrobiodiversidade, sociobiodiversidade, né, eu sei que são uns palavrões grandes, né, no sentido de que contém, né, vários termos, mas biodiversidade, né, creio que todos saibam o que seja, né, a diversidade da vida que se expressa tanto na diversidade de espécies, né, quanto do ponto de vista ecológico, até do ponto de vista genético, né, mas eu vou estudar aquela biodiversidade que é manejada pelo ser humano, né, seja do ponto de vista agrícola, para a produção de alimentos, né, e outros recursos a partir da biodiversidade, né, ou seja, a sociobiodiversidade, que ela tem um cunho social também, né, tem muito conhecimento, tem muita prática, né, das pessoas, de sociedades, de comunidades, né, tradicionais, que fazem, né, com que a gente use esses termos sociobiodiversidade e agrobiodiversidade. São linhas de pesquisa, né, que eu me insiro. E a agroecologia, que também, né, é uma área de pesquisa científica, ela já vem com um cunho também mais prático, né, um cunho de praticar, de fato, o manejo da biodiversidade, né, do ponto de vista agrícola, social, cultural e tantos outros, né, da qual dá para aliar a pesquisa, a extensão, o ensino, a inovação e tantas outras áreas de atuação.
E, por último, né, nos últimos 2 anos, eu tenho me dedicado um pouco também à questão da segurança alimentar e nutricional, que aí é como que nós vamos ter acesso a determinados alimentos, né, e, enfim, como que também esses alimentos vão chegar, né, à população de uma maneira saudável. A gente conhece, né, essa parte da biodiversidade a partir do quintal da nossa casa, geralmente da avó, né, que tem ali as suas plantinhas, que maneja, né, alguém às vezes já visitou, conhece, tem algum parente, né, com algum sítio, né, lá tem seus pomares, as plantas frutíferas, né, então sabe do que eu estou falando, né, mas eu me desafio a mais, eu me desafio a conhecer, né, a biodiversidade do litoral e principalmente a sociobiodiversidade, a agrobiodiversidade, desde que eu vim morar no litoral do Paraná. Então, isso se configura enquanto uma linha de pesquisa minha, uma linha de ação, de atuação, inclusive, né? Vocês estão vendo essas imagens aí de plantações, né, são aqui do litoral do Paraná, e espero que apareça, né, a imagem aí, de visitas de campo que eu fiz com turmas de primeiro ano, coloquei só algumas aí de MAMB e de TGA, mas especificamente do primeiro ano, né, para mostrar como eu também busco fazer com que os estudantes tenham acesso, tenham conhecimento, né, tenham esse contato com a biodiversidade, a agrobiodiversidade, sociobiodiversidade, né, de quem está fazendo isso na prática no litoral. Então, nessa imagem aí tem uma saída de campo para a Estação Experimental do Iapar, com calouros de meio ambiente, visita ali umas áreas de agricultura familiar, inclusive uma delas com produção orgânica, certificada e produção de doces, né, outras coisas a partir dos alimentos produzidos no sítio. Sinto muito, né, que a gente não tenha conseguido dar continuidade às atividades presenciais, né, e ter oportunizado as turmas de primeiro ano ter esses contatos, né, como já estava previsto em planos de ensino. Aí, vocês podem se perguntar, tá, então o professor Ezequiel trabalha com agricultura, né? É isso, produção de alimento? Só que aonde que vai, né, o nosso campo de acadêmico, né, nosso campo de atuação? Ele vai muito além, né, não dá para generalizar a agricultura como se fosse uma coisa só, tem muitas formas de fazer a agricultura, né? E a gente está sujeito, né, a gente está um pouco até refém da agricultura convencional, né, uma agricultura que oferece alimentos contaminados para a gente, tá, baseados em muito uso de agrotóxicos, tá, muito uso de adubo químico, né, e a gente não sabe, porque isso não dá para ver no alimento, né, aliás, muitas vezes até quanto mais bonito, né, o alimento esteticamente, mais, né, ele pode conter determinados agrotóxicos para manter ele com aquela aparência, né, cresceu demais, né, justamente porque tinha muito adubo químico, então tem que pesquisar, tem que ir além para saber, né, o que tem no alimento. E eu coloquei aqui na imagem, mas vocês podem procurar na internet, por 2 documentários. O Veneno Está na Mesa, tem a versão 1 e 2, para todas as turmas de primeiro ano, principalmente meio ambiente, né, eu sempre passo esses vídeos, eles são chocantes, são pesados, são até desatualizados, né, porque existem dados bem mais atuais sobre a questão do uso de agrotóxicos na agricultura, né, e como isso afeta a nossa saúde, mas eles continuam atuais do ponto de vista de que a agricultura convencional ela é baseada, né, nesse modelo. E é esse modelo dominante, né, atualmente, né, em agricultura, se usa o termo agronegócio. Então, aí que se configura, né, um ponto de vista acadêmico de dizer
agronegócio é um negócio, não é agricultura, né? Não é sinônimo, né? Não é a mesma coisa de agricultura. O modelo, né, de produção agrícola do agronegócio é socialmente excludente, né, ecologicamente muito destrói a natureza, né, no sentido de que produz basicamente com monocultura, com equipamentos pesados, né, com produtos químicos de guerra mesmo, né, porque os agrotóxicos eles vieram muito como resultante aí de produtos químicos utilizados durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está sujeito a isso, né, no litoral do Paraná, pela questão do porto, né, porque pelo porto de Paranaguá chega muito insumo químico, né, principalmente fertilizantes, né, mas também agrotóxicos, né, e se exporta aqui pelo Porto de Paranaguá, né, com produtos do agronegócio, principalmente o que, gente? Já viram, até andando por algumas ruas de Paranaguá, né, passa aí por muito soja caído na rodovia, né, fedendo. Pergunto a vocês, né, quem que se alimenta assim tanto de soja, sendo que é um dos maiores produtos do agronegócio no Brasil, né? É produzido basicamente para negociar, né? No mercado estrangeiro, não é voltado principalmente à alimentação nossa, né, humana, pouquíssimo soja é consumido, né, por nós, então ele é muito mais um produto mesmo, né, para negociar, para lucrar, e não para produzir alimentos. Quem de fato produz alimento em maior quantidade, quem coloca a alimentação na mesa do brasileiro, tá, é a agricultura familiar, a agricultura camponesa, a agricultura, né, feita em pequena escala. E isso não sou eu que estou falando, algum dado de pesquisa recente. É o próprio IBGE, né, nos seus censos agropecuários de 2006, agora tem um mais recente também, né, que fala, ó, aproximadamente 70% dos alimentos produzidos são oriundos, né, da agricultura camponesa, e não do agronegócio, como falei, né, que é esse modelo predominante aí de que eu convivo também de uma outra forma, visualmente, né, com o agronegócio diariamente, não sei se vocês estão ouvindo agora, né, mas está passando um trem aí ao fundo. Esse trem, com certeza, tem grandes quantidades aí, né, de produtos voltados ao agronegócio. Geralmente sobe os fertilizantes químicos e desce a soja para exportação. E eu fiz uma opção acadêmica, na minha prática, né, de vida mesmo, que é me voltar à agricultura camponesa. E, mais especificamente, como que os camponeses do litoral vêm praticando a agroecologia, né, uma prática, uma ciência, né, que é muito baseada na biodiversidade, tanto a biodiversidade nativa, a biodiversidade, né, das plantas da Mata Atlântica, quanto a agrobiodiversidade, né, que é lidar aí com várias espécies domesticadas pelo ser humano, né, através do manejo, e a sociobiodiversidade, né, que eu não vou conseguir detalhar muito, né, nessa apresentação, mas é todo o conhecimento tradicional, as práticas tradicionais que se tem a respeito do manejo daquela biodiversidade. E a agroecologia, diferente do agronegócio, da agricultura convencional, né, e por isso que ela é muito mais aplicada à produção de alimentos e à agricultura familiar, ela é baseada em adubação orgânica, né, produzida muitas vezes nas próprias propriedades, né, baseada na compostagem que a gente pratica no campus, né, é fácil praticar a compostagem de resíduos orgânicos, né, adubação verde, né, para fazer adubação com outras plantas que não têm um valor alimentar, muitas vezes, né, mas que servem para adubar o solo.
trabalhar com sementes crioulas, produzir as próprias mudas, né? Isso é possível dentro da agroecologia, isso acontece, né, em muitos lugares do litoral do Paraná, do Brasil, fazer o controle ecológico, né, do que se chama geralmente praga, né, mas que na verdade muitas vezes são insetos, fungos, bactérias, né, que estão ali, né, fazendo também, né, seu papel ecológico, e quando há um desequilíbrio, né, que ataca as plantações, a gente chama de praga, né, mas dentro da agroecologia a gente entende, né, que são, na verdade, indicadores de desequilíbrio, então você faz o controle ecológico, né, desses micro-organismos, animais, ou muitas vezes outras plantas, né. E o que há de mais avançado atualmente, né, nesse sentido, eu considero, pelo menos, né, e vejo que o litoral é referência em muitas áreas, é a questão de agrofloresta, que é trabalhar tudo isso, né, da agricultura, da agrobiodiversidade, da sociobiodiversidade, né, do manejo de forma ecológica, através de sistemas agroflorestais, que concilia a produção agrícola, tudo que a gente, né, já costuma conhecer aí, de hortaliças, de frutas, né, com a produção florestal, produzir também madeira, produzir, né, outras coisas que a gente precisa da natureza para não ter que cortar, né, nativa. E a outra coisa, né, que a agrofloresta garante, além de produção, é favorecer a sucessão ecológica, principalmente recuperar áreas degradadas, produzir por um tempo e depois deixar que a sucessão ecológica, né, tome conta e recupere, né, as áreas. Isso acontece muito no litoral, tem vários exemplos, e até no Campus Paranaguá a gente já praticou isso, né, de implementar uma agrofloresta, onde tinha muita espécie exótica, né, e produziu por um tempo, ainda está lá como uma área produtiva, só que a sucessão ecológica, né, já tomou conta e está recuperando aquela área, né, que em parte, inclusive, é uma área de preservação permanente. Eu falei espécies domesticadas, talvez isso não esteja claro, né, para algumas pessoas, né, esse termo domesticado geralmente está mais relacionado a animal, né, mas eu vou citar alguns exemplos, e aí é onde mais se insere a pesquisa, realmente, né? Que é o seguinte, muito do que a gente conhece hoje, né, como alimento, que a gente compra, não existia naturalmente, né, sem o ser humano. Foram espécies que, ao longo do tempo, elas foram sendo manejadas, e hoje a gente tem, sei lá, por exemplo, um tomate grande e vigoroso, não existia na natureza, né? Foi através de muitos e muitos milhares de anos manejando aquela espécie que chegou a várias variedades de tomate grande e diferente hoje em dia, né? Que é o caso também da família das cucurbitáceas, né? Melancias, abóboras, morangas e tantas outras, né? Tem uma diversidade bem grande, e essa diversidade não existia lá na mata, no cerrado, sei lá onde, né? Perto do deserto. Melancia é uma planta, né, de região árida, né? Existiam espécies mais simples, né? Mas foi o manejo humano ao longo de muitos e muitos e muitos anos, né, que fez com que a gente tivesse hoje nessas plantas que a gente produz, né, para alimentação, né, e, enfim, sempre manejando, né. E essa diversidade também tem se perdido, né, que é o caso, eu espero que vocês estejam vendo a imagem aí, né, da melancia amarela. Quem já experimentou o gosto dessa melancia amarela? Quem sabia que existia melancia amarela, né? Saiu, poucos agricultores produzem, né? Porque, digamos assim, convencionou-se que melancia a comer é a vermelha, né? Então começou a plantar só a vermelha, esqueceu-se toda a diversidade de outras melancias, né, que também tem e também são saborosas. É o caso também de cenoura, né? Cenoura, naturalmente, foram domesticadas, né, várias variedades, né, de várias cores, mas convencionou-se em algum momento que a cenoura era para produzir da variedade laranja e ficou a cenoura daquela cor, né? Mas cenoura
naturalmente de outras cores, mas quando eu falo naturalmente, é incluindo o manejo humano, né, nesse natural. Quero dizer que não veio por uma modificação genética em laboratório, um transgênico que tem, né, melancias e cenouras de várias cores, não. É natural porque aconteceu ao longo de um processo, né, de reprodução natural da planta, mas também com a inserção, né, do conhecimento humano, da prática humana sobre o manejo daquelas espécies. Outro caso emblemático, né, são as mandiocas, né, da família das euforbiáceas. Existe uma diversidade incrível de mandioca. Eu mesmo que moro aqui em Morretes, eu vejo que o aipim, né, a mandioca, macaxeira, tantos nomes se usa aí pelo Brasil, né, ela faz parte da mesa, né, da alimentação, mas se também usa mandioca, usa-se para fazer farinha, então é uma variedade mais específica para fazer farinha, fazem chips de aipim, então, né, aquela variedade de mandioca que é melhor para fazer o chips, faz coxinha de aipim, então também é um outro aipim, né, que é melhor para fazer a massa e fazer aquela, né, aquele preparado. Enfim, tantos outros, né, alimentos podem ser feitos a partir da mandioca. A mandioca é nativa do Brasil, tá? Mas também não existia naturalmente assim, com essa grande quantidade de raízes, né, e com pouca toxina, porque todas as famílias de euforbiáceas têm um pouquinho aí, né, de cianeto e alguns outros produtos que podem ser tóxicos. Mas ao longo de muitos e muitos anos de manejo, também foram sendo escolhidas variedades que não têm, né, que tem menor quantidade de cianeto. Né. Só que, assim, talvez seja complexo eu falar isso, né, precisaria de uma aula, mas a mandioca ela é reproduzida não por semente, é reproduzida pelas ramas, né, por um pedaço do caule, de forma vegetativa. Os estudantes de meio ambiente sabem, né, porque fizeram uma grande plantação de mandioca aí nas primeiras semanas, né, devem estar curiosos, né, para saber como é que estão as plantas. Eu também, porque eu não retornei ao campus, né, depois do início da pandemia. Mas a gente plantou, né, várias mandiocas. E quando a gente planta mandioca dessa forma, né, como né, plantada a mandioca, de certa maneira a gente está fazendo um clone, né? Você está reproduzindo, né, o clone, de certa maneira, né? Vai nascer uma outra mandioca com a mesma informação genética. E aí, vocês devem se perguntar, tá, mas esses clones, né? Como é que ele garante diversidade se você está reproduzindo a mesma informação genética, né? Enfim, foram muitos e muitos anos de pesquisa, né, para entender que a grande diversidade de mandioca, ela foi resultante do manejo humano, de milhares e milhares de anos, né, dos indígenas principalmente, mas é porque a mandioca não perdeu a sua capacidade de reprodução sexuada, ela continua se reproduzindo de forma sexuada, portanto, gerando, né, diversidade. A mandioca também gera semente, mas, insisto, nenhum agricultor ele sai plantando a semente de mandioca, até porque ela tem uma dormência, se colocar na terra ela não vai nascer. Teria que quebrar essa dormência para daí, então, poder fazer o plantio através da semente. Não compensa, até porque a mandioca de semente, ela não produz aquela quantidade de raiz, né, que é o que interessa. Então, fica essa incógnita, né, ficou essa incógnita até muitos anos de pesquisa chegarem à conclusão de que foi a agricultura itinerante, né, baseada na agricultura chama de coivara também, né, agricultura de pousio, né, porque produz durante um tempo a roça, depois abandona-se por um tempo, né, e vai produzir anos depois, né, 20 anos depois, vai produzir naquela mesma área que já virou mata, né, inclusive havia a prática, né, antigamente de
queimar, né, a mata para poder fazer de novo uma roça, né? E incrível, é justamente o fogo, por exemplo, né, nessas situações que quebra a dormência da semente e, portanto, faz com que aquela mandioca lá que se cruzou há 20 anos atrás, que a semente estava lá em dormência, né, nasça, e ao nascer, às vezes surge uma variedade de mandioca diferente. Seja algo não intencional, né, mas que é responsável pela grande diversidade que a gente tem hoje, por exemplo, de mandioca. Então, essa situação, ela reflete um pouco, né, isso que eu trabalho, que é a minha linha de pesquisa, atuação, que é conservação e manejo, né, que é como que, através do manejo, se conserva a biodiversidade, se gera biodiversidade, né, o ser humano fez isso ao longo de centenas, milhares de anos, né, ele gerou uma biodiversidade que não existia até então, né, através do manejo, né. Então, essa dimensão, né, social, né, do manejo da biodiversidade, ela é muito importante ser estudada, né, e ela acontece tanto do ponto de vista do conhecimento tradicional, é o próprio conhecimento dos agricultores, de plantar daquele jeito, ou não, de outro jeito, né, que faz com que amplie a diversidade. Mas também tem muito conhecimento científico, né, aqui próximo mesmo, tem a estação do Iapar, que maneja várias formas, várias variedades, né, de mandioca, para vários usos diferentes, inclusive, como falei, né, mandioca de mesa, mandioca de farinha, mandioca que é mais fibrosa para fazer os chips, outra que é mais para coxinha de aipim, né, e se faz o que se fez ao longo de muitos e muitos anos pelo conhecimento tradicional, hoje se faz da forma científica, né, essas mandiocas que aparecem na imagem aí com saquinhos brancos, né, inclusive durante uma saída de campo com o meio ambiente, que a gente tirou essas fotos, elas são uma forma ali de induzir a reprodução, né, entre variedades de mandioca diferentes para ter, né, o surgimento de variedades novas ou a manutenção de determinadas variedades que têm um bom valor econômico, produtivo e tal, né. E eu consegui conciliar essa questão de praticar o manejo, né, no campus, inclusive, né, aqui no sítio onde eu moro, com a pesquisa, né, a partir das comunidades tradicionais, o conhecimento que elas têm a respeito da sociobiodiversidade, da agrobiodiversidade e do próprio conhecimento científico, né, através de instituições parceiras como o IAPAR, eu consegui conciliar tudo isso no que hoje, né, é o projeto Litoral Agroecológico, projeto que eu coordeno, mas que envolve várias instituições, o IAPAR, a Emater, a UFPR, a Unespar, o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia, Embrapa, agora eu vou esquecer de alguns, e várias outras associações de agricultores, né? Quem quiser conhecer um pouquinho desse projeto é só entrar na fanpage ali, né, Litoral Agroecológico, tem muitas das ações que foram realizadas até antes da pandemia, né, estão lá registradas, inclusive alguns eventos que a gente realizou, né, sobre agroecologia, sobre segurança alimentar e nutricional no campus Paranaguá. O ano passado a gente ficou 2 semanas, né, em campanha permanente, pautando essas questões, né, com atividades em vários dias, turnos, até final de semana, feriado, né, e estão registradas aí nessa fanpage. Eu acho que o meu tempo já passou, na verdade nem sei como é que está a qualidade da minha fala aqui, eu não estou acompanhando o chat nem nada, mas eu queria mostrar algumas fotos, né, de como a gente pratica agroecologia e segurança alimentar no campus Paranaguá, mas não vou conseguir, então busquem ali, né, nesse link, se tiverem interesse, né, uma das atividades que eu mais gosto, todo mundo gosta, e que infelizmente esse ano a gente não pôde realizar, foi as oficinas de açaí, né, a gente produz açaí a partir do fruto, né, de uma palmeira nativa, que é a jussara, né, conhecem como palmiteiro também, né, porque de fato era cortado como palmito, e a gente mostra aí como que esse produto da sociobiodiversidade, né, nativa da Mata Atlântica, inclusive ameaçado de extinção, né,
a gente pode produzir um alimento saudável e ainda contribuir para a conservação da espécie, né, na medida de que, ao produzir o açaí, a gente utiliza as sementes para a produção de mudas, né, e a partir dessas mudas pode reproduzir ainda mais a espécie, contribuindo para a sua conservação. A gente ganhou, já no final do ano passado, várias bandejas de mudas do IAP, para que a gente pudesse produzir no próprio campus. Estão todas ali, as bandejas, os nossos instrumentos de produção de açaí, de produção de mudas, e sentimos muito, né, que esse período tenha atrapalhado nossas atividades presenciais, mas esperamos, né, num futuro breve, aí, poder voltar e atuar novamente, né, desse ponto de vista aí, prático da agroecologia. E eu vou parar de apresentar aqui e parar de falar também, né, porque eu já falei demais, e me colocar à disposição caso tenha alguma pergunta, alguma colocação a respeito das linhas de pesquisa. E a apresentação a gente coloca ali no ambiente virtual, né, e especificamente para o meio ambiente aí, se vocês quiserem, eu posso colocar várias imagens, vídeos, né, das práticas que a gente fez no campus, né, no primeiro bimestre ali, tem bastante imagem lá da gente fazendo a nossa rocinha de mandioca e o início lá do manejo das frutíferas. É isso, gente. Obrigado pela atenção. Obrigada, Ezequiel. Que bacana, que legal a apresentação. Perguntou sobre o chat. A Wanda colocou o seguinte, que ela não sabia que existia melancia amarela. Ela quer saber se tem o mesmo sabor que a vermelha. Não, é um sabor mais suave, mais característico mesmo, né, dessa melancia, mas é bem docinho também, e no Campus Paranaguá ainda não produzi, mas quando eu morava em Ortigueira, né, atuava no Campus Telêmaco Borba, eu plantei muita melancia amarela de lá mesmo, né, que eu tinha conseguido com os agricultores da região e distribuí, né, ao longo do ano aí, inclusive para os servidores terceirizados, eles adoraram. Espero muito mesmo que a gente possa voltar a praticar no campus e produzir esses alimentos, né? Mas pelo menos açaí, caldo de cana, chocolate, né, produzido de cacau orgânico, a gente fez ano passado, várias pizzas aí com alimentos orgânicos do litoral, foi possível. Mas eu ainda vou conseguir semente de melancia aí, a gente vai produzir. Legal, obrigada. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta com relação ao manejo. Eu sei que você trabalha bastante nessa área. Eu gostaria de perguntar se o manejo, ele é algo bem... uma coisa que você faz bem manual, né? Uma coisa que você, por exemplo, mexe com algum tipo de área, como você falou, faz um tipo de plantação, ali faz algum tipo de estrutura para uma melhor conservação da área. É uma coisa bem manual? Ou se, por exemplo, fazer algum tipo de lei, uma coisa que não é tão manual, mas que ajuda a conservar o meio ambiente, se isso também é considerado um tipo de manejo. Sim, o que a gente fez, né, ali naquela área do campus é o manejo, né, e vocês vão ter disciplinas aí de conservação e manejo, né, ao longo dos 4 anos do curso, isso é manejo. Mas claro que o manejo ele vai muito além, né, ele vai, muitas vezes, o manejo ele se dá do ponto de vista da preparação do alimento, do beneficiamento, que daí essas oficinas que eu falo, né, no sentido de como você manejar o produto e transformar ele num alimento. Também faz parte aí da nossa parceria com o IAPAR, né, oficina de despolpas de várias frutas para experimentar como fazer o manejo no sentido da produção alimentar. E isso que você falou, na verdade, né, se foi o que eu entendi, de mexer com leis e outras coisas, são, na verdade, um dos maiores desafios nossos, né, de como regulamentar isso. Porque, por exemplo, o açaí que eu estava falando, né, que a gente produz, ele é muito
produz em maior quantidade, é mais nutritivo que o açaí da Amazônia, e energeticamente vale muito mais a pena a gente produzir aqui no litoral do que vir de fora, né? Mas é uma espécie ameaçada de extinção, então teria que regulamentar isso, né? Como incentivar a produção, que significa sair, né, coletando muita semente de jussara, veja, uma espécie ameaçada de extinção, é importante que se, né, enfatize isso, mas que o fato de produzir o alimento, né, e se houver o comprometimento também de produzir as mudas, você contribui para a conservação, porque a espécie está aumentando, né? Isso já é claro para nós, mas não está claro do ponto de vista da legislação. Então, é um desafio, né, que a gente tem que se colocar na pesquisa, gerar informações, gerar dados, gerar resultados, para que também subsidie a mudança legal, regulamentar a respeito dessas questões. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém tem uma pergunta? Cri, cri, cri. Pode ser pergunta para qualquer um de nós, né? Eu acho que também, né, Elo? Agora está aberto as perguntas, né? Ninguém está com saudades? a Manuela está perguntando. Ela só tem uma pergunta para o Pelô ou para a Adriana? Quer falar, Manuela, ou prefere escrever no chat? Fica à vontade aí, tá? Enquanto a Manuela escreve, só fazer um adendo a mais à pergunta da Heloísa, que na verdade é atividade avaliativa, né? Vocês têm uma atividade avaliativa aí fazer, né? Como já estão fazendo, né? Muitos já colocaram atividade aí das semanas anteriores, que envolve, né, as disciplinas de primeiro ano, falando para meio ambiente especificamente nesse momento, né, que uma das perguntas é isso, como que a atuação do professor, da professora, né, na sua linha de pesquisa, contribui para a questão da conservação da natureza, geralmente a partir do manejo, né, e aí o manejo se dá em diversas escalas, né, o manejo em áreas naturais, antropizadas, áreas urbanas ou rurais, em laboratório, ou em campo, né? Então, lembrem de fazer essa atividade avaliativa. Ô, professor, então, no caso, tudo que a gente faz que contribui para essa conservação seria considerado manejo? A gente pode manejar também de uma forma que não contribua com a conservação, né? Mas nós atuamos sempre em conservação e manejo 1, 2, 3, 4, né? Formas de manejo que venham a contribuir para a conservação. Mas, como eu falei, né, na agricultura convencional, por exemplo, se maneja de diversas formas que não contribuem para a conservação, né? Pelo contrário. A Manuela, parece que caiu a conexão dela, né? Pelo menos apareceu aqui que ela saiu da reunião. Na verdade, ela colocou sobre a química verde, o conceito e os princípios. Como isso pode se relacionar com a microbiologia e em que aspecto as duas áreas se convergem? A química verde e a microbiologia. Quer responder, Adri? Achei. Até eu ligar aqui o microfone, né? Então, o que a gente, pelo menos pelo que eu entendo, assim, de química verde, né, ele trabalha em relação, assim, à prevenção, minimizar efeitos, né, então, mas é sempre em torno da própria química, né.
análise e prevenção do ambiente, eficiência energética, tem uma série de coisas. Dentro da microbiologia, acho que talvez o que pode, sei lá, convergir, como que ela pede aí, né, é na questão da biotecnologia, né? Por exemplo, assim, utilizando fontes renováveis ou uma questão de produção de, como chama? O que a gente trabalhou com o pessoal da sala de aula lá, nossa, me fugiu o nome. Como que é? Esqueci agora. Que saco! Mas enfim, é só a degradação do ambiente, a degradação, na verdade, de produtos orgânicos ou inorgânicos, acho que na conversão é essa. Pela química, para a gente analisar a química dos micro-organismos na ação no ambiente. Talvez isso, sabe? Que seja a conversão. Mas o ideal aqui é a prevenção de resíduo, economia, síntese de energia e uma série de outras coisas assim, mas pensando numa parte de preservação do ambiente, sabe? Trabalhando mais com a questão química mesmo, a questão dos micro-organismos, mas avaliando a bioquímica deles. Eu diria bioquímica, assim. Né? Então, é onde vai a conversão. A gente aí trabalha com as bactérias do solo, bactérias degradadoras, os fungos também, na decomposição. Isso aí, talvez essa seja a área de conversão. Eu não sei onde que a Manuela está, ela saiu da reunião, mas deixa gravado aí para ela poder dar uma olhadinha. Talvez... E só complementando, Adri, eu acho que a questão da química verde também ela vai convergir bastante com a microbiologia, nesse sentido mesmo da biologia molecular, quando a gente também consegue substituir certos reagentes que a gente utiliza por outros biodegradáveis, outros não tão agressivos, tão problemáticos, até no próprio descarte depois deles. A gente usa muitos reagentes na biologia molecular que já estão sendo substituídos justamente pelo seu potencial de ser muito recalcitrante. Então, ele fica no ambiente e só polui, né? Então, a substituição deles também é importante. Então, é interessante ter esse olhar de utilizar realmente algo mais biodegradável, não tão lesivo ambientalmente, inclusive nas técnicas, hoje, de biologia molecular. E todas elas, né? A gente fala da biologia molecular porque a gente usa muito reagente diverso, não tão comum nessa área, mas em todas as áreas da microbiologia é interessante ter esse olhar para a degradação, para a biodegradação. Até mesmo um termo muito usado é o uso da biomassa para matéria-prima mesmo. Então, essa biomassa envolve fungo, bactéria, toda esses micro-organismos que estão no ambiente, que estão no solo, que estão na água, para poder, então, desenvolver esses processos, né, biotecnológicos. Então, eu acredito que é essa conversão, que ela pede ali onde que elas convergem, talvez isso, né? Não sei se estou equivocada, não, mas acho que é isso aí. E a própria questão do controle também biológico, né, Adri? Utilizar o micro-organismo como ferramenta de controle, e não utilizar o veneno, enfim, como ferramenta de controle. Utilizada dos próprios micro-organismos como ferramenta. Então, a questão da química verde, ela entra aí em todas as esferas laboratoriais, né, inclusive na microbiologia. Inclusive. E aí onde a gente... Manuela, eu diria que a química verde mais microbiologia chama-se biotecnologia. Né? Tem esse nome. É isso, Manu. E isso está muito atual, né, gente, por conta dessa questão da nuvem de gafanhoto que está se aproximando do Brasil. O governo brasileiro liberou mais uma série de agrotóxicos, né, que podem ser utilizados no combate, e isso pode ser extremamente danoso para a biodiversidade, porque vai matar gafanhoto e vários outros insetos, inclusive abelhas, né, que são responsáveis pela polinização. Então, assim, está se fazendo, né,
já tem um preparo enorme de centenas de aviões lá, né, para pulverizar agrotóxico, para, a princípio, defender a produção agrícola, e às vezes é justamente a produção agrícola que vai ser prejudicada pelo fato de não ter mais os polinizadores que morreram junto com os gafanhotos, né? Então, é uma loucura, né, que se faz, assim, na agricultura convencional, né, no agronegócio, de estabelecer uma guerra mesmo, né, uma guerra com a biodiversidade, e vamos colocar avião de guerra com produto de guerra em cima dos animaizinhos, das plantas, sem conhecer, né, de fato, a micro, né, a química, a biodiversidade e outras formas de manejo possível. Isso é verdade. O mais interessante é que nós estamos travando uma batalha com um organismo nanométrico, né? E agora pelo menos, milimétrico, né? Ou seja, essa terceira guerra mundial está sendo dos pequenos e não dos grandes, né? Porque os grandes estão perdendo a batalha. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, é só uma colocação. Eu até conversei com o Everaldo hoje de manhã, mais especificamente para os estudantes de gestão ambiental, né? Eu sei que as apresentações anteriores, né, muito menos a nossa, ainda não está lá no ambiente virtual, né? Mas eu imagino que em breve seja possível disponibilizar, inclusive essas gravações aqui, né, para quem não está podendo assistir de fato no momento a live. Mas aí também terá uma atividade de avaliação, tá? Para a turma TGA 2020 relacionada à sociedade e natureza. Nada muito difícil relacionado ao que a gente já vinha trabalhando, né, de relação, né, da nossa sociedade aí com a natureza que a gente está inserido, mas vou esperar primeiro entrar as apresentações, as gravações, depois eu coloco a atividade avaliativa lá no ambiente virtual também. E aproveitando também, Ezequiel, essa deixa da atividade avaliativa, na aula de hoje, a gente também vai deixar no ambiente virtual a atividade avaliativa feita por nós, né? Eu, você e a Adriana. Cada grupo que conduziu deixa a sua atividade avaliativa, inclusive, independente dos vídeos não estarem disponíveis, porque as gravações dos vídeos vão servir muito mais para quem depois for fazer a PNP fora desse prazo, né, que vai até o final do mês, mas as atividades avaliativas já podem ser colocadas lá. Então, já pode disponibilizar pelos estudantes. E eu acho que eu e o Ezequiel temos acesso a essa PNP de Projetos 1 e Sociedade e Natureza. Então, vocês três podem centralizar essa atividade avaliativa e fazer a inserção por lá. Eu acho que o Ezequiel tem acesso. Caso não consigam, podem me comunicar daí, tá? Tá bem. Uhum. Eu posso inserir ainda hoje. A Heloísa, a Adriana puderem passar a apresentação, aí eu já insiro tudo. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma colocação? Bom, então, os professores têm alguma colocação, algum aviso? Não. Para o pessoal da MAMB 20 e pessoal da TGA 20 só. A única coisa que a parte prática de tudo isso daí, que é o que conta bastante, tanto para a botânica como para a instrumentação, nós temos a esperança ainda de que, esperança, né?
de que em 2021 a gente possa ver, porque esse ano está meio difícil, né? Mas a gente espera que isso consiga ser resolvido aí, né, até o final do ano, e a gente consiga realizar essas práticas. Então, as práticas, deixar bem claro que elas não, essa parte do webinar não está contando, não está contabilizando, então, as partes práticas, que são necessárias para essas duas disciplinas. Tá? Então, tanto para botânica quanto para a instrumentação, tá? Que é necessário. Mas, de qualquer forma, fica aí, né, o convite aí para vocês participarem dos webinars, independente se é prático ou teórico, né, e que a gente consiga vencer isso daí com bastante resiliência, eu digo assim, né, que é o que a gente está tendo que ter agora nesse momento. Bastante paciência, resiliência, e quando precisar da gente também, independente, né, precisou da gente, precisou de mim, independente se é dia de aula ou se não é dia de aula, pode mandar e-mail. Eu tenho alunos que têm meu WhatsApp aqui, pode mandar também dúvidas ou qualquer coisa parecida. Eu estou à disposição para qualquer coisa, tá, pessoal? E com muita saudade de vocês já, vontade de estar na sala de aula já, tá bom? Um beijo grande para vocês. Heloísa, bem rapidinho, só para reforçar e fazer o convite que semana que vem, na próxima quarta, nessa PNP, eu sou um dos speakers, né, um dos que vão falar aí. Eu acho que, se não me engano, é o professor Leandro também, tá? E daí fica o convite aqui para vocês participarem e divulgarem para os colegas. Provavelmente a gente faz o banner, né, a tempo aí até o final de semana e divulga nos grupos de vocês. Obrigado. Os professores não vão entrar em férias agora? Já tiramos nossas férias. Nós já voltamos de férias. Ontem. Ah, entendi. Obrigada. É isso então, pessoal. Bom, encerramos? Acho que sim. Bem, obrigada, Adri. Obrigada, Ezequiel. Todos os professores também que estão aqui acompanhando, os alunos que estão presentes. E até o próximo encontro, então, tá? Se precisarem, qualquer dúvida, qualquer sugestão, podem nos mandar um e-mail ou chamar durante os nossos encontros. Um abração, gente. Tarado. Tchau, tchau, pessoal. Tchauzão. Isso mesmo. Até mais. Fiquem bem, gente. Vocês também. Tchau.